Como vai? Tudo bem? Pois então, como eu falei no vídeo anterior, como todo mundo já deve saber, nós estamos passando por um processo de quarentena, de isolamento, de reclusão. E diante desse contexto, é que eu resolvi produzir aí alguns vídeos pela internet, até como uma forma terapêutica para poder passar um pouco aí o tempo. E eu tenho algum percurso e eu não sei exatamente do que eu intenciono com esse canal, com esse projeto. Entretanto, possa, no futuro, que eu venha falar sobre questões da atualidade, fazendo uma contextualização com o que está ocorrendo ou no mundo ou no Brasil, ou trazendo algum assunto de relevância. Porém, hoje eu gostaria um pouco de falar mais sobre questões acadêmicas mesmo. Vou falar um pouco sobre a história enquanto uma ciência, enquanto uma disciplina, né, sua relação com a sociedade, o porquê que ela serve, né, a importância de estudar história, de conhecer um pouco a história, e também falar um pouco de algumas questões que me deixam às vezes um pouco, digamos, nervoso quando o assunto se relaciona com o conhecimento histórico, né? Pois inicialmente é necessário frisar e ressaltar que a história ela é uma ciência, ela é um conhecimento que ele é produzido academicamente através de um método científico, né? Ou seja, a história ela não é literatura, a história ela não sai de uma filosofia, de um pensamento interior que alguém senta, né, vai escrever, não. Ela é uma ciência dos homens que estuda o homem no tempo, as suas transformações, todas as suas características. Aquela coisinha simples que todo mundo já deve ter ouvido em sala de aula. A gente estuda o passado para entender o presente e talvez conseguir, né, alterar o futuro. Por tratar-se, aliás, de uma ciência extremamente humana, ou seja, ela estuda o homem no tempo em suas diversas concepções, ou seja, na concepção cultural, na concepção social, na concepção política, religiosa, econômica, social. Diante disso, há muitas pessoas que não gostam de história, acham a história péssima, né? Porque eu queria falar um pouco sobre isso. Aliás, esse assunto que eu estou expondo, nós chamamos em história de historiografia ou teoria da história, mas eu vou trazer um pouco da história no próprio Brasil. Né? Ela, enquanto disciplina durante o regime civil-militar, ela praticamente foi banida do currículo escolar, então não haviam nem disponibilizavam-se cursos para que ela pudesse ser estudada e tudo mais, e o conhecimento que eles deveriam passar a respeito, por exemplo, da nacionalidade brasileira do Brasil, ele foi imposto junto no currículo de ciências sociais. Então, durante esse período do regime civil-militar, né, que vai lá de 64 até 84, 85, alguma coisa assim também, não sei com precisão, né, não havia, né, historiadores profissionais. Esses pessoais das ciências sociais, eles eram orientados a passar a história didaticamente, onde as pessoas deveriam apenas, uma história que a gente chama de positiva, deveria passar os fatos eles deveriam ser decorados pelo aluno e memorizados, datas e tudo mais, então uma coisa extremamente chata. Muitos ainda têm essa concepção. Eu, por exemplo, tenho já aí algumas décadas de vida, eu não passei, eu peguei um ótimo professor de história enquanto eu estava no meu ensino fundamental, mas eu conheço muitas pessoas que não tiveram essa mesma sorte que eu. E o que acontece? O que aconteceu? Essas pessoas criaram um ranço pela disciplina, né? Porque aquela coisa de tu ter que decorar texto e decorar data para poder passar na prova, né? Isso é uma concepção que realmente não existe mais em história, nenhum professor, né? Isso era cobra isso mais do aluno, ou seja, o que for. Então, essa questão, né, de passar a história desse modo era justamente para que não houvesse nenhuma reflexão sobre o passado, ou como ele constitui o presente. A gente, enquanto seres, né, humanos, provenientes de consciência, de saber, de conhecimento e de atitudes e de ações que se movimentam e que fazem coisas, como cada um tem uma história, e nós, enquanto grupo social, enquanto nação, enquanto todos, também temos uma história. Nós não conseguimos julgar totalmente uma pessoa sem conhecer a história inteira dela. Da mesma forma, nós não conseguimos entender a realidade social, o presente, sem ter o mínimo do conhecimento do passado.
Isso é extremamente importante frisar, por quê? Porque enquanto uma ciência ela tem técnicas, o historiador ele não é uma pessoa que vai lá e fala, ele aprende a estudar o passado, ele é como um detetive, enquanto um detetive ele procura, ele pesquisa, por exemplo, coisas do presente ou o que aconteceu no próximo. O historiador, a única diferença é que ele tem métodos para chegar, para tentar entender o passado mais remoto. A gente chama esses métodos, o principal, falar um pouco, é a fonte histórica, que podem ser fontes orais, fontes, né, a história de vida de um povo, a história que vai passando de geração em geração, pode ser fontes escritas, documentos de governos, documentos que vão parar em arquivos, tem também fontes de jornais de época, né, eles vão para arquivos, monumentos, tudo praticamente pode ser uma fonte para nos dizer a respeito do passado. O historiador ele aprende a estudar essas fontes para dizer o que houve, o que aconteceu no passado, e há várias perspectivas e vários estudos. E o porquê que eu digo tudo isso? Pois volta e meia, por se tratar de um campo também de disputas, a história é um campo ideológico. O que isso significa? Que em determinados momentos, principalmente em disputas políticas, a história vem à tona e os grupos que não têm esse conhecimento tentam disputá-lo e desprezar ou deslegitimar o conhecimento histórico produzido academicamente, que é uma ciência como a medicina, como a tecnologia, como qualquer outra ciência, né? Então a gente nunca... Isso me deixa muito, muito bravo, pé da vida, pelo seguinte, né? Tu não vê, por exemplo, ninguém contestando a autoridade de um médico, né? Sei lá, alguém que estudou medicina, falando, não, tá errado, quem aqui é certo sou eu. Né? Então, a medicina se propõe a ser, por exemplo, uma ciência que se baseia através de um método científico de pesquisa e tudo mais, e produz um conhecimento que chega até a sociedade para fazer algum benefício. Toda a área do conhecimento instituída no mundo, ela preza por trazer algum benefício para a sociedade. Então eu, enquanto historiador, eu não desprezo nenhuma área do conhecimento. Tipo, o cara lá, ele estuda, sei lá, sabe? Às vezes tu não vai entender nada do porquê que ele estuda aquilo, mas há um porquê dele estudar aquilo. Então isso se torna extremamente importante de compreender para entender de diversos assuntos que às vezes perpassam o debate público brasileiro, não só brasileiro e também no mundo. Né? A história, ela é uma ciência que visa trazer a revelação do passado enquanto nossa Constituição como seres, como sujeitos pensantes e transformadores, né, da realidade. A história nos mostra justamente isso, que o mundo ele está sempre em constante, intensa transformação. Não andamos para frente, não vamos sempre para trás, ela é cheia de rupturas, né, progressos também, às vezes há rupturas, mas a gente também pode retroceder. É uma ciência totalmente inconstante, intransigente, porque ela é como o homem, nós somos voláteis, nós somos instáveis e a história é da mesma forma. Por isso que a luta, né, seja por diversas lutas, por exemplo, há pessoas que se propõem a alguma causa, mas falam, não, por exemplo, a questão LGBT ou a questão gay, não, mas o gay hoje em dia, né, os LGBTs já possuem, né, casamento, já se casam, né, já podem adotar crianças, já podem, né, compartilhar de diversas coisas iguais aos heterossexuais, então não precisa mais de luta LGBT. Mas não, em história a gente aprende que não, que a gente pode retroceder, determinados grupos podem, né, chegar ao poder e literalmente retirar, né, direitos fundamentais. Né? Então é um amor que eu tenho outros amores que também vou querer compartilhar um pouco, né, sobre vocês. E eu acho de caráter essencial aprender a respeitar, né, esses profissionais que às vezes só querem trazer algum ensinamento. Há muito preconceito contra o pessoal de humanas, né, por diversas razões, e dá para nós conversarmos a respeito disso, mas a gente realmente nasce um pouco diferente, quer compreender, ou como funciona o mundo, não se sustenta com qualquer resposta. É uma questão bem delicada, bem interessante também. E acredito que se você se interessar um pouco por esse assunto, você também vai trazer para você mesmo, para ti, enquanto né, homem ou mulher,
um aprendizado que te transforma também e te faz um pouco mais forte, um pouco mais capaz para seguir adiante, levar as próprias adversidades da vida. Está certo? Um grande beijo. Espero que tenham gostado, curte o canal, segue aí. Abraço!